Nosso segundo convidado do programa dessa semana já está conosco. Bem-vindo, professor doutor Bruno Miragem, uma das maiores autoridades em direito do consumidor do nosso país. Muito obrigado, Alexandre. Um prazer estar no teu programa mais uma vez e te cumprimento, né, pelo trabalho que o programa faz na divulgação do direito do consumidor, na efetivação dos direitos, tanto aqui no Rio Grande quanto no Brasil, né, dada a dimensão nacional da tua audiência. Muito obrigado, professor. Professor, semana passada se comemorou 30 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, concessionado pelo presidente Collor de Mello. E há 30 anos atrás, o mundo era completamente diferente. As relações de consumo eram diferentes. O Código de Defesa do Consumidor continua sendo um instrumento eficiente na proteção dos cidadãos, professor? Eu penso que sim, Apple. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele foi, na sua origem, uma lei revolucionária. Mudou a compreensão, né, sobre aspectos diversos dos contratos, das questões relativas a indenizações por danos, do próprio papel do Estado no mercado, né, protegendo os consumidores. E, ao longo desses 30 anos, experimentou um amadurecimento, de um lado, né, tanto de fornecedores, né, que reconheceram no código um padrão de atuação, de qualidade, de eficiência, quanto dos consumidores, que tornam-se mais conscientes dos seus direitos, né, e se tornou uma das leis mais importantes do país, né, mais citadas, mais conhecidas pelas pessoas. Agora, também é verdade, tu sabes bem, que muitas das realidades que nós tínhamos lá, ou que em 1990 se transformaram, né? Completamente. Novas tecnologias surgiram, a internet, novos fenômenos de crédito, por exemplo, a importância do crédito para o consumo na vida das pessoas, uma facilitação do crédito, né? Então, esses novos fenômenos, né, especialmente esses dois, da internet, do comércio eletrônico de consumo, desse consumo digital, que é nas redes sociais, são as plataformas, são os novos serviços, eles não têm um tratamento específico no Código do Consumidor, ainda que o Código se aplique, né? Mas talvez aqui merecesse alguma especialização, alguma atualização. E também a questão do crédito é uma discussão já de alguns anos em relação ao fenômeno do superendividamento de consumidores, que é um fenômeno que precisa ser, de um lado, objeto de medidas de prevenção, ou seja, com mais informação aos consumidores, com menos contratações rápidas, às vezes até com um certo assédio de consumo, né, para que o sujeito celebre o contrato rapidamente, sem ter as informações. E, por outro lado, né, naquelas situações em que há o superendividamento propriamente dito, um descontrole sem culpa do consumidor, de boa-fé, a possibilidade de se renegociar para permitir o pagamento. É um exemplo que as empresas têm na recuperação judicial, é exemplo do que existe no mundo inteiro, nos Estados Unidos desde o século XIX. Então, alguns ajustes, mas num balanço geral, sim, o Código de Defesa do Consumidor permanece como um instrumento de grande utilidade para a cidadania brasileira. Essa questão do superendividamento é realmente muito séria. As pessoas estão perdendo o sono, e realmente isso aí é muita oferta de crédito, e as pessoas acabam tomando esse dinheiro com facilidade, empréstimos consignados, isso é uma loucura. Deixa eu aproveitar o professor Bruno Miragem. Existe uma lacuna, a meu ver, no Código de Defesa do Consumidor, que tem complicado, às vezes, a gente orientar consumidores que nos acessam, professor. É a questão da troca do bem essencial. A pessoa compra uma geladeira, não funciona, ela tem o direito a trocar imediatamente, essa loja tem que trocar, não adianta indicar a assistência técnica, porque é um item essencial, ninguém pode ficar sem geladeira. Mas há uma variação nessa questão. Por exemplo, a pessoa só tem um aparelho de TV em casa. Para ele, esse aparelho é um item essencial, ele não pode ficar sem.
é o seu entretenimento, quem gosta de futebol como nós, professor. E, às vezes, as lojas se recusam à troca, entendendo que não é um bem essencial. Não deveria ser criado, professor, através de uma portaria do Ministério da Justiça, uma relação de itens que podem ser considerados essenciais? Qual a sua opinião a respeito? Não, essa é uma das questões difíceis do código, tu tem razão, uma bela lembrança, porque quando há esse regramento, né, para troca imediata no vício do produto, especialmente, né, se pensa justamente nessa necessidade dos consumidores. Já se pensou, já se tentou no passado, inclusive, encaminhar uma solução como essa, né, de uma lista, de uma relação de produtos essenciais, que acabou não tendo êxito, especialmente pela divergência que acabou ocorrendo entre consumidores e fornecedores sobre que produtos, afinal de contas, deveriam estar na lista. Mas sem prejuízo, se dizia mesmo naquela época, que essa lista não precisava ser necessariamente uma lista imutável, uma lista absolutamente petrificada no tempo, não. O próprio reconhecimento de acertos e erros, né, de inclusões necessárias ao longo do tempo na transformação do mercado, pudesse eventualmente torná-la efetiva para dar mais previsibilidade, como tu disseste, mais segurança para consumidores e para fornecedores, que, afinal de contas, o varejista que sabe que pode ser demandado em relação a uma troca imediata, terá um outro tipo de acordo com o fabricante, poderá se organizar na sua atividade. Então, penso que seria uma grande solução. Interessante. O professor Bruno Milagem, há 20 anos atrás, no PROCON, eu defendi a mediação dos conflitos, que o consumidor quer a solução do seu problema. Ele não quer saber se o órgão de defesa do consumidor vai instaurar um processo administrativo, vai sancionar uma multa a esse fornecedor, que não reverte para ele, evidentemente, o consumidor. Ele quer o problema dele resolvido. Felizmente, de uns anos para cá, nós estamos aí com esse portal do consumidor.gov, que tem já centenas de empresas cadastradas que se comprometem com o Ministério da Justiça, com a Senacom, de resolver rapidamente, no máximo em 10 dias, a demanda do consumidor. A mediação é o grande caminho, professor? Eu não tenho dúvida que hoje, né, pela multiplicação das relações de consumo, pela ganho de escala, e mais até num certo distanciamento que há entre consumidor e fornecedor, especialmente no consumo digital, mas não apenas, né, nesse consumo à distância, os instrumentos, meios alternativos são meios fundamentais, quer dizer, como, de novo, tu bem disseste, né, o que se quer muitas vezes é a solução do problema. Claro. Isso até acaba desaguando, eventualmente, no Poder Judiciário, em situações nas quais essa solução não vem. Né? Pelos meios tradicionais, né, seria aquela situação em que o consumidor tenta o contato e não é bem sucedido, né, 2, 3, 5 vezes com o fornecedor. Essas plataformas como consumidor.gov e iniciativas dos órgãos administrativos ou até das próprias empresas, as plataformas de internet, sobretudo, têm trabalhado muito, né, com esses meios de solução de controvérsias digitais, são um grande instrumento, porque, na verdade, não pode ser mais caro ou mais difícil resolver o problema do que o próprio produto ou serviço que o consumidor consumiu. Acho que é o grande caminho, não há dúvida. Você foi, nesse sentido, um visionário. É verdade. É verdade. Nós já apregoávamos isso à época e muita gente achava estranho nós, com o apoio do governador, fechamos termos de cooperação técnica com entidades representativas dos segmentos do comércio varejista, e ele se comprometia em 10 dias resolver o problema no máximo, né? Para evitar esse processo instaurado, e vai carta, e vem resposta, até que fazia audiências de conciliação. Quer dizer, a solução para o consumidor tem que ser rápida. O senhor está dando aula, professor? Aulas virtuais? Virtuais agora, né? Nós ficamos o primeiro semestre suspenso, atividades da universidade, e agora retomamos por absolutamente não termos como postergar mais, né? E tudo isso por meio digital.
Claro. Tem os seus desafios, né? Seja de aprendizado, né, dessa tecnologia, em alguma medida do acesso das pessoas também, né, dos estudantes, mas eu acho que no cenário que nós temos é o caminho melhor a ser tomado para, de alguma maneira, não pararmos completamente, né, e irmos retomando alguma atividade ao longo desse semestre, não perdermos o ano. Claro, claro. Nosso telespectador, professor Dr. Bruno Mirage, professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, gostou da escolha do presidente da República, do professor Bulhões para reitor? Eu acho que o currículo dele é um grande currículo, claro. Se me perguntassem quem eu preferia, né, independentemente de ter em quem votei, né, eu evidentemente preferiria o primeiro da lista. Agora, a lei é clara. Há uma decisão, há uma competência para a tomada dessa decisão, e agora o que nós temos sempre é que preservar a universidade. Evidente. Preservar a universidade como um centro de excelência de educação, de ensino, pesquisa, extensão, né, com essa vocação que a URGS sempre vem vindo muito bem até aqui. É verdade. Professor Dr. Bruno Mirage, muito obrigado pela sua participação no Consumidor RS conosco. Um abraço bem carinhoso, professor. Eu que agradeço, sempre um prazer participar. Um abraço para você e toda a equipe. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.